Bom dia, amigos! Bom dia, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Beatriz, eu tenho 30 anos. Pra você que chegou aqui agora, espero sempre que esse vídeo atinja novas pessoas. Eu atualmente estou estudando psicologia na Santa Monica College, mas eu vim pra cá, pros Estados Unidos como au pair, fiquei 2 anos como au pair, 1 ano como turista aí no meio do caminho, decidindo o que eu queria fazer da minha vida. E eu decidi estudar psicologia. Recapitulando mais um pouquinho, ano passado eu tive um status negado. E aí nesse período eu tive que repensar a minha vida e pensar o que faria sentido pra mim, porque se aquele status não fosse resolvido, eu ia ter que sair do país em 30 dias. Então foi um baque na minha vida que me fez repensar e cogitar a possibilidade de ficar como estudante. Mas eu vou chegar nessa parte lá do vídeo, tá? Essa semana é a minha 3ª semana de aula. E eu queria ter feito esse vídeo antes, né? Porque no início eu tava muito animada. E agora já tem outros sentimentos que não é só animação. Mas eu vou tentar deixar explicadinho pra vocês nesse vídeo. Agora são 7h50 da manhã e eu tenho que estar na faculdade 9h30. Daqui a 2 horinhas quase, né? Eu tenho 1h30 pra sair de casa. O tempo estudando passa tão rápido, gente. Mas vou chegar lá também pra falar disso com vocês. Quero só deixar um recado pra Bia do futuro, que editar esse vídeo, que vê esse vídeo no futuro. Que tipo assim, eu tô um pouco sobrecarregada, gente. Tô um pouco sobrecarregada também porque essa semana, dia 4 de julho, né? Pra vocês que não me conhecem, eu amo fazer aventuras outdoors. É a coisa que mais me dá alegria no mundo. É botar literalmente a minha mochilinha nas costas e ir pro meio de uma montanha e ficar lá por 4 dias. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas isso existe. O nome disso é backpacking. E tá tudo muito corrido nessa vida de estudante. Eu acho que daqui pra frente só vai piorar, sabe? Porque no verão... Ai, eu tô me atropelando. É que eu tô um pouco ansiosa. Ai, mas enfim, o recado pra Bia do futuro é: ir pra academia é importante, porque mesmo que você tenha um monte de coisa pra fazer, aquela hora na academia que você vai pra academia, a sua cabeça ela dá uma oxigenada. E quando você volta melhor pra fazer as coisas que tem que fazer. Esse é o meu recado pra Bia do futuro. Voltando à minha recapitulação, eu tive status negado. E aí foi um baque pra mim, porque eu tinha que decidir entre, né, a minha vida aqui, a vida que eu tenho aqui, entre aspas, ela podia acabar em 30 dias, sabe? E aí eu pensei assim, cara, eu não tô pronta pra voltar pro Brasil, eu tinha alguns medos, alguns receios. E aí eu botei na minha cabeça que se o meu visto ele fosse, esse status que tinha sido negado, se ele fosse resolvido, ele foi negado porque eu não enviei toda a documentação correta que eles pediram, e aí eles me negaram. Mas eu podia recorrer e mandar a documentação correta, e aí eu fiz isso. E aí eu botei na minha cabeça que se ele fosse resolvido, eu iria tentar ficar como estudante, né? Porque eu não tava pronta pra ir embora, e eu já tinha ficado 1 ano como turista. Eu acho que eles não iam mais aceitar um de turista, então eu decidi trocar pra estudante. E eu confesso que foi um pouco nessa vibe, assim, sabe? Do medo, tipo assim, de não querer voltar pro Brasil, essas coisas. Foi um pouco disso, sabe? Mas eu sinto como se não fosse mais isso, sabe? Porque só isso não me prenderia aqui. Porque a vida de estudante é muito difícil, gente. Eu tô vendo isso agora na prática e é muito difícil também. Eu vou deixar isso mais pro final. Mas assim, essa coisa de querer ficar aqui só pra não voltar pro Brasil não funciona muito, sabe? Porque é muito dinheiro, é muito esforço, é muita dedicação, é investimento físico, mental, financeiro. Então assim, tem que ter alguma coisa a mais na minha cabeça pra me prender aqui. E eu sinto que nesse caminho eu fui descobrindo essa coisa, sabe? Que é essa minha vontade de falar com pessoas, de trazer reflexões importantes para as pessoas. Esses últimos anos para mim foram muito importantes para o meu amadurecimento, para o meu autoconhecimento, para eu ter força, sabe, em mim, pra acreditar em mim. Porque o jeito como eu vivia a minha vida antes era meio sem sentido, eu me sentia muito perdida, eu me sentia muito triste, depressão. Então assim, eu sinto que aqui eu sou uma outra pessoa, sabe?
E eu tenho vontade de ajudar pessoas também a se descobrirem, a se encontrarem melhores versões de si mesmo. Então eu entendi que isso tem a ver com o meu propósito, sabe? Que eu tirei grande proveito dessa experiência do au pair. Então me inspira deixar sempre a minha contribuição em cada um desses vídeos, de falar de fazer coisas que fazem sentido pra você, de viver vidas mais conscientes. Então eu acho que isso tem a ver com o meu propósito. E uma coisa interessante é que propósito a gente não acha. Eu achava que eu ia achar esse propósito em algum lugar no mundo, né? E a gente só acha ele dentro da gente. Mas pra gente achar ele dentro da gente, a gente tem que acessar essas nossas partes. E eu acho que eu só acessei essas minhas novas partes viajando, morando fora, fazendo outras coisas que eu não tinha na Bia de antes. Mas enfim, onde eu quero chegar é que não é mais só pela troca de visto, sabe? Não é só mais pra ficar aqui nos Estados Unidos, porque ficar aqui é muito difícil. É também pra encontrar ferramentas pra trazer pras pessoas, pra criar conteúdo, pra impactar positivamente. Então, eu sinto como se isso fosse um passo, né? Estudar psicologia fosse um passo nessa direção. Eu não gosto, não tô usando mais passos. É a estratégia pra chegar nessa direção. Então, faz muito mais sentido pensar por essa forma do que só pensar em ficar aqui por causa de visto. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me lembrar disso. Porque senão, gente, é difícil. Tá sendo difícil também. Tá sendo muito bom, mas tá sendo difícil. Hoje tá sendo um dia difícil também, mas enfim, eu quero que esse vídeo seja alto astral, porque realmente eu tô muito feliz de estar nessa nova fase da minha vida. Então, de novo, né, eu tô estudando na Santa Monica College, eu moro em Los Angeles, eu já tô aqui em Los Angeles há 1 ano e meio. Uma menina me pediu pra falar sobre a burocracia de visto, né, então eu vou falar sobre isso que vai ser rapidinho. Assim, gente, é sempre burocrático, né? Trocar de visto, trocar de status é sempre burocrático. Mas eu acho que foi uma troca de status, tá? É diferente. Eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu não quero falar sobre isso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a diferença entre status e visto. Essas trocas, né, são sempre burocráticas, mas eu acho que essa troca de status é um pouquinho menos burocrática que o visto. E como eu tô aqui com status, não com visto, eu não posso sair do país, porque se eu sair do país, eu só entro no país de novo com um visto. Então essa é a parte mais burocrática e mais chata, porque eu gostaria de ver meus amigos, de ver minha família e escolhas, né? Escolhas. Nesse momento, nessa minha escolha, eu não posso sair do país e fazer isso. Então essa é a parte mais burocrática, mas assim, não tem burocracia, sabe? Você envia os documentos que eles pedem, é uma lista de documentos. Eu fiz um vídeo falando sobre essa troca, sobre esses documentos, que eu vou deixar linkado aqui. Se você tiver interesse em estudar nos Estados Unidos, é esse o vídeo que eu falo sobre os documentos, sobre as listas, sobre o processo. Assim, não foi burocrático, a escola também não foi burocrática. Foi super tranquilo de você tendo dinheiro e você tendo os documentos, você tendo como comprovar o dinheiro, né? Comprovar o dinheiro é diferente de ter o dinheiro. E você tendo os documentos é mais fácil. Foi fácil, né? Não é uma universidade, é um college. E eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos dois mais pra frente no vídeo. Gente, vamos fazer café da manhã comigo, tá? Eu tô morrendo de fome. Meu cafezinho de bucho. Quero compartilhar com vocês um sentimento que é o seguinte, gente. Antigamente eu tinha medo de mudança, sabe? Eu morei a minha vida inteira na mesma casa. Eu lembro que a cada final de série eu ficava muito nostálgica, tipo assim, meu Deus, acabou essa série. E eu tinha medo, assim, de mudança, eu acho. E quando eu me mudei pra cá, foi uma mudança muito positiva na minha vida. Quando eu me mudei de Michigan pra Califórnia também foi uma mudança muito positiva na minha vida. E eu tava sentindo como se entrar na faculdade não fosse uma mudança, sabe? Porque, tipo, eu tava morando na mesma cidade, na mesma casa. Então, assim, eu não sentia como se fosse uma grande mudança, sabe? Mas as coisas pareciam as mesmas, sabe? Tudo era a mesma coisa, só era uma coisa nova na minha rotina. Espinafrezinho, pãozinho, que delícia. Enfim, aí eu sentia como se o college
não parecesse ter uma mudança, sabe? Mas foi uma grande mudança na minha vida, sim. Tipo assim, eu não tava sentindo que ia ser uma nova fase na minha vida até ela acontecer, sabe? Até eu estar lá, até eu estar estudando coisas que me deixam super interessada. Eu vou falar mais pra frente no vídeo também sobre quais são as matérias que eu tô fazendo. Então, assim, eu fiquei, assim, completamente apaixonada, sabe? Tem uns momentos que eu tô, assim, na aula, eu fico assim, mano, eu tô muito feliz de estar aqui, sabe? Muito feliz mesmo. E que bom, né? Porque eu preciso sentir assim, porque é difícil também. Uma das coisas que eu aprendi ontem na aula, tô fazendo uma aula de desenvolvimento infantil. Eu já falei que eu tô fazendo psicologia, né? Mas essa aula que eu tô fazendo é desenvolvimento infantil, crianças de 0 a 25 anos. Sabia que o seu cérebro só tá desenvolvido com 25 anos? Pois é. E a gente aí achando que tem que ter a vida toda resolvida aos 25 anos. Sua cabeça nem se desenvolveu ainda. Esse é um recado pra mim. Mas eu aprendi ontem um conceito que era sobre quando a criança, o cérebro dela tá se desenvolvendo, você precisa dar pra ela coisas novas, entendeu? Ela vai aprender explorando, literalmente. Então, assim, qualquer novo estímulo, qualquer novo objeto, ela vai ter que aprender como a usar aquele objeto e como a entender aquele objeto. Por exemplo, um patinho de borracha que você aperta e faz quack quack, é diferente daquele chocalho, que aquele chocalho você balança. Aí se você dá o chocalho pra ela fica balançando, e depois você dá o patinho, ela vai tentar balançar também. Mas logo depois ela vai descobrir que ela tem que apertar o patinho. E depois ela fica entediada com esse, ela fica entediada com esse. E ela tem essa capacidade de ficar entediadas em períodos. Eu quero chegar com isso, é que eu sei que esse sentimento de que é novo, ele passa rápido. Por isso que é importante, além de ter esse sentimento de tipo assim, isso é muito legal, de estar realmente fazendo sentido e alinhado. Esse passo, essas matérias, essa aula, estudar, tem que estar realmente alinhado com o que eu quero, sabe? E eu sinto como se tivesse. E eu falo bastante isso aqui pra eu me lembrar disso, porque no dia a dia você se esquece, no dia a dia você não... No dia a dia é sobrevivência. Esse é o rolê. E quando eu tô nesse momento com você, com a câmera, eu preciso me lembrar disso. Não é sobre sobreviver, é sobre fazer alguma coisa mais com isso. Enfim, eu senti esse sentimento de estar sendo uma grande mudança quando as aulas começaram. E hoje, na terceira semana, eu ainda tenho esse sentimento de estar feliz e tal, ainda mais de agora que eu tô lembrando sobre esses sentimentos no vídeo, mas tá sendo bem difícil também. Déficit de atenção e a minha incapacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou comer mesmo assim. Que é delicioso. Tô aqui com a colinha das coisas que eu tenho que falar. Quero falar um pouco das diferenças culturais do que eu tô vendo nessa primeira semana de estudar. Eu já fiz faculdade no Brasil e o que tá sendo diferente de estudar nos Estados Unidos? Além da língua, que tá sendo difícil, desafiador. A primeira coisa que eu vejo como uma grande diferença é a carga horária. Porque eu tenho as minhas aulas, né, atualmente é o semestre do verão. Então as aulas estão sendo todos os dias, de segunda a quinta, de 10h15 até meio-dia e 20. Então assim, são 2 horas de aula, 4 dias da semana. Então são 8 horas de aula. E assim, uma coisa, espero que esteja focando, acho que sim. Mas uma coisa que eu vejo diferente do Brasil é que eu fiz exatas, né? Fiz engenharia no Brasil. E assim, você estuda pra aula, você vai pra aula e você depois só estuda pro teste, sabe? O teste tem aquele no meio do período. Eu acho que eram 4 testes num período de 6 meses, né? Então a cada 1 mês e meio tinha uma prova. E aqui não. E aqui eu sinto como se as entregas elas fossem muito mais divididas, sabe? Tem discussão na aula, tem vários pontos de participação na aula. Aí de vez em quando tem quiz que você tem que responder em casa, ler alguma coisa, ler um vídeo, ver um vídeo, assistir um quiz, fazer um quiz. O projeto final ele é dividido em várias partes, então assim, eu não sei exatamente se é uma coisa de exatas / de humanas essa diferença, ou se é exatamente isso que é diferente. Mas o que é diferente é que assim, aqui você tem as suas horas de aula e para cada hora de aula eles esperam mais horas de você em casa. Então assim,
ou são 8 horas que eu vou pra aula, mas teoricamente essa matéria é uma matéria que eu tenho que me dedicar 12 horas, então eu preciso me dedicar mais 4 horas a mais em casa. E eu vi que é assim mesmo para todas as matérias, tanto que 12 horas, 12 créditos, eles são no fall, no período, porque eu tô fazendo no verão, né? É um período curtinho. Se vocês quiserem eu posso dar mais detalhes disso em um outro vídeo. Mas assim, no período que é inteiro, que é o do fall e do spring, que são aquele período como se fosse no Brasil, aquele semestre normal no Brasil, quando você é estudante full time, você estuda 12 horas por semana, mas ele é esperado de você que você seja um full time. Então é esperado que você estude no mínimo 30 horas por semana para cumprir com aqueles 12 créditos por semana. Então assim, a aula, ela vai muito mais do que só a aula. Só a aula não é só a aula. E isso pra mim era uma diferença no Brasil, porque óbvio que você tinha que ler textos pra aula, mas assim, se você não lê, realmente você só as aulas, só ir pra aula e fazer a prova não é suficiente, tem muitas outras coisas. Então, já falei, né, que eu vou ter, não falei na verdade, mas falando, eu vou ter um projeto final, e aí eu já tô fazendo parte do meu projeto, já tô entregando parte desses projetos. Bem puxado mesmo, assim, o ritmo é bem puxado. Eu achava que o verão ia ser bem puxado, né, porque, imagina, o que teoricamente eles dão em um período de 5 meses, que é um período completo, eles vão dar em 2 meses. Então o ritmo é muito corrido, mas assim, eu pensei que começar pelo verão ia ser de boa, sabe, mas eu sei que isso daqui só provavelmente vai ficar pior. Porque vai ser isso vezes 4 matérias, vezes 3 matérias. Mas eu tô pensando, pelo menos vai ser um pouco mais espaçado, eu acho. Mas já fiz, hoje é a minha terceira semana de aula, já fiz 2 testes. Teve um teste na primeira semana de aula, teve o outro teste foi na segunda semana de aula. Essa semana eu só não tenho teste porque eu tenho um assignment pra fazer. Eu tenho que assistir uma hora de documentário, fazer um assignment, tipo assim, 9 páginas escritas sobre isso. Isso vai substituir um teste. Antes fosse um teste. E assim, toda aula tem perguntas pra você revisar as aulas. E também tem ponto extra. Você pode responder essas perguntas e enviar pra professora como ponto extra da aula. Então isso pra mim também é uma coisa diferente do Brasil. Eu não lembrava de ter pensado em pontos extras, assim. Nas minhas aulas eu não tinha isso, de ponto extra. Então eu acho que é uma coisa diferente, assim. É bastante coisa de filme, assim, sabe? Eu acho. Então isso também tem sido uma coisa diferente. Comer! 8h30. Preciso sair de casa em 40 minutos. Falando da rotina agora, gente. Rotina, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho aula segunda, quinta, de manhã, de 10h15 a meio-dia e 20. Então, assim, a parte da manhã ela é bem corrida. E a vida tá sendo bem corrida, né? Eu fiz o meu glow up exatamente para que eu me preparasse para essa nova vida, para essa nova rotina. E eu fico muito feliz que eu tenha feito isso por mim, porque realmente eu preciso dessa disciplina, dessa constância, dessa agilidade, sabe? Porque eu vou pra academia, porque eu tenho que ter isso nessa nova vida. E eu tô tendo isso, sabe? Eu me dediquei pra eu voltar pra academia antes de começar as aulas, porque eu sabia o quão isso ia ser importante nessa nova fase. E tô indo na academia, não tô indo todos os dias exatamente. Hoje, por exemplo, eu não fui, porque eu estou sobrecarregada, mas eu tenho que ir porque eu sei que quando eu volto da academia, eu tô sempre melhor pra fazer as coisas que eu tenho que fazer, pra focar nas coisas que eu tenho que fazer. De boa também, tá funcionando. Então eu tenho ido pra academia, aí chego em casa, é bem corrido. Eu aproveito o tempo que eu tenho depois da aula pra dar uma estudadinha, porque como eu falei também, o ritmo tá sendo bem rápido, né? Já falei pra vocês que eu tive aula que eu já tive prova na minha primeira semana de aula, na minha segunda semana de aula. Então assim, não dá pra deixar a matéria acumular. Então eu já chego em casa, já acabo a aula, já dou uma revisada no que eu anotei. Tem funcionado bastante pra mim. Como eu falei também, né, tem vários pontos extras de crédito, aí eu já envio pra professora à noite. Então, assim, realmente eu tenho que me dedicar a isso, colocar energia nisso, atenção nisso, pra estudar sobre isso. Então, a rotina, ela tem que estar estabelecida.
ela tá estabelecida, graças a Deus que eu fiz isso por mim, porque eu preciso disso e tem me ajudado muito a ter agilidade nas coisas que eu tenho que fazer. Vamos subir aqui, vou continuar falando com vocês lá de cima. Minhas expectativas e medos. Bom, gente, não sei se vocês já sabem ou se vocês já pegaram um pouco da minha vibe. Minha expectativa é usar esse conhecimento para que eu produza conteúdo sobre isso. Eu acho que a vida nos Estados Unidos, eu nunca fui impactada pelo sonho americano. Às vezes eu até me questiono se aqui nos Estados Unidos é o melhor lugar para fazer isso, para estudar. Tenho certeza que não é. Então, assim, eu sinto que eu quero viver viajando ainda, eu preciso, a internet é o meu caminho para isso, meu meio para isso, e eu sinto que essa faculdade me dá ferramentas e conhecimento para isso, porque também nunca foi sobre só viajar o mundo, sempre foi sobre um pouquinho a mais sobre isso. Então, essa é a minha maior expectativa. E o meu maior medo, assim como todas as minhas aventuras outdoors, ainda mais essas que foram mais difíceis, quando aquela, por exemplo, que eu subi a montanha mais alta da Califórnia, tipo assim, você sempre começa uma aventura com esse friozinho da barriga, sabe? Com essa incerteza se você vai conseguir chegar ao final ou não. Então, assim, eu sei que essa aventura de estudar fora é mais uma dessas vezes que eu não tenho certeza exatamente aonde isso vai me levar ou se eu vou conseguir chegar ao final. Eu só sei que eu vou sair mais forte disso, sabe? Eu só sei que isso vai me servir pra alguma coisa. Mas dentro de mim existem duas Bias. A Bia que ela tem essa certeza de que o caminho é importante. Tem a Bia que fala assim, tem a Bia que quer chegar até o final, que quer se formar, e tem a Bia da realidade que sabe, que tá sentindo na pele o quão difícil é isso, sabe? O quão difícil é a rotina, financeiramente. Esse é o meu rolê, né? Financeiramente tem sido desafiador. Então, assim, eu constantemente preciso avaliar tudo, se tudo tá fazendo sentido. Eu acho que isso é pra tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida a gente tem que constantemente fazer isso, porque às vezes esse modo sobrevivência, ele vai pegar aqui pra mim, nesse sentido. Então eu preciso me lembrar o porquê disso. Já falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Mas eu sinto que eu tô no caminho e eu preciso traçar a estratégia pra isso. Já falei isso no vídeo do meu Glow Up. É assunto da minha terapia isso, quase toda semana. Estou um pouco sobrecarregada porque eu tenho várias coisas que eu coloco minha energia nesse momento. Faculdade, me sustentar. E eu preciso colocar mais energia no Instagram pra fazer isso acontecer também. Então, assim, eu estou um pouquinho sobrecarregada nesse sentido, com tantas coisas, mas é isso. Isso também é uma coisa importante pra mim. Então, a minha expectativa com o futuro é usar isso pra criar sobre isso. Não tenho certeza se eu vou conseguir chegar ao final, mas é a jornada que é interessante, né? Ninguém vê o filme só assistindo o final, é o filme inteiro que faz sentido. Então, eu tenho que me lembrar disso pra produzir meu conteúdo sobre isso também. 8h40, gente. 20 minutinhos da faculdade, vou acabar de tomar meu café e eu já vou indo pra lá. Que nessa época do ano, né, quando tá trânsito, eu demoro 20 minutos pra chegar até lá. E eu que sou do Rio de Janeiro, gente, eu estou assim, 20 minutos não é nada, né? Então assim, eu acho que vai ficar pior mais pra frente. Vai ficar tipo assim, 40 minutos e tal. E eu vou precisar ir mais cedo pra faculdade. Mas agora tá dando 23 minutos até lá. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei, né, que eu vou chegar mais cedo pra falar com a minha professora hoje. Porque vale marcar um horário com ela pra tirar perguntas e dúvidas. Valem mais 5 pontos nesse meu projeto. E eu quero conseguir os 5 pontos. Mas ela deixou bem claro que não é só chegar lá e marcar pra falar com ela. Você precisa ter dúvidas específicas pra falar com ela. Então eu vou fazer isso hoje, meu projeto final, que é sobre autoestima e self-concept and self-esteem in teenagers. Engraçado, porque pra quem me acompanhou no au pair sabe que o meu teenagers era o meu ponto fraco, né? Mas vou fazer o meu projeto final sobre eles. Não sobre aqueles teenagers, né? Sobre teenagers em geral.